vai, doutor Sérgio. Meu nome é Alessandro Marcos, sou advogado, especialista em direito médico. Estou aqui para entrevistar o senhor, tá? Para um tema muito significante e relevante para a nossa sociedade, que é exatamente a cirurgia de mama, ok? Então muitos me perguntam, olha, doutor Alessandro, pergunta ao cirurgião plástico como é que funciona isso, tá? O que representa essa cirurgia plástica, né? A população, ela tem um desejo de melhorar a autoestima, ela tem um desejo de melhorar a sua aparência, mas muitas das vezes ela fica receosa, ela acha que uma cirurgia plástica é inacessível, que uma cirurgia plástica é uma coisa que somente uma pessoa que tem um poder aquisitivo, tá, acentuado, elevado, poderia ter acesso. E na verdade, hoje popularizou-se muito a cirurgia de mama. A cirurgia de mama hoje é uma cirurgia que a classe média tem acesso, né? Que as pessoas até pagando isso de forma suave conseguem ter um acesso. Então eu gostaria, doutor Sérgio, que o senhor pudesse me explicar primeiramente, né? A cirurgia de mama, né? Hoje ela tem uma nomenclatura, né? Ela é chamada de mamoplastia ou mastopexia. E eu gostaria de entender, que o senhor explicasse para o nosso público do programa Hora do Médico, exatamente qual seria essa diferença da mamoplastia e a mastopexia. Bom, Alessandro, primeiramente queria agradecer a você pela sua presença aqui, tá? É um prazer recebê-lo e poder explicar tudo sobre a mamoplastia e poder orientar as pessoas realmente da forma mais simples, né? E é um tema realmente que é muito importante porque muitas mulheres têm muita insegurança em relação a essa cirurgia. Perfeito. Bom, inicialmente, falando sobre mamoplastia ou mastopexia, são termos diferentes, mas na verdade a mamoplastia é uma cirurgia, é um termo genérico. Perfeito. Ela pode ser chamada também de mastoplastia ou mamoplastia, que significa um termo genérico abrangendo todas as cirurgias de mama. Pode ser a mamoplastia de aumento, a mamoplastia redutora e até a mastopexia, que é uma das cirurgias da mamoplastia. Perfeito. Na verdade, a mastopexia seria a cirurgia de reposicionamento da mama. Geralmente são mulheres que têm uma flácida, que não tem excesso de tecido, mas que precisam reposicionar a mama e muitas vezes elas fazem isso ou da forma mais simples, sem usar prótese, ou quando associada à prótese para dar um volume maior na mama. Perfeito. E doutor, qual é o perfil do paciente que procura esse tipo de cirurgia? Isso é aberto? Qualquer mulher pode procurar essa cirurgia? Qual é a indicação tanto para a mamoplastia como para a mastopexia? Olha, o perfil é muito variado, né? Depende desde pacientes jovens, adolescentes, até pacientes mais velhos, né, de meia idade, você tem um perfil desse tipo de cirurgia. Por exemplo, as pacientes jovens, as pacientes adolescentes ou pós-adolescentes, geralmente elas têm problemas de ou hipertrofia mamária, são mamas muito grandes, volumosas, e trazem problema na coluna, ou às vezes elas têm problema de mamas muito pequenas, né? São as chamadas hipomastias. Meninas que chegam na adolescência e está saindo da adolescência, a mama continua muito pequena, uma forma ainda muito infantil, e elas se sentem às vezes um pouco constrangidas e querem ter uma mama mais volumosa. Aí seria a mamoplastia de aumento, a inclusão de prótese para dar uma forma, porque a gente sabe que a mama é um órgão muito importante para a mulher. Além da feminilidade, ela também tem a parte da sexualidade feminina. Então, a mama realmente ela é fundamental para que a mulher se veja na sua forma de beleza, né, a sua autoestima mais elevada. Então isso tem também na parte da maternidade, né? Então a mama ela abrange muitas coisas no universo psicológico da mulher. Perfeito, doutor. E como que funcionaria, tá, um pré-operatório e um pós-operatório para esse tipo de procedimento? Existe toda uma série de procedimentos orientados pelo cirurgião que o paciente tem que seguir à risca, tanto no pré-operatório como no pós-operatório? Olha, isso aí é muito importante que você está perguntando, porque hoje em dia muitos pacientes não querem fazer a consulta do médico. Então a primeira coisa importante é a consulta médica, né? Muitos pacientes querem saber preço de cirurgia, mas não se preocupam em fazer a avaliação. Então a primeira coisa é uma avaliação médica. Aí o paciente vai falar sobre a ansiedade dela, o que ela realmente deseja, e o médico vai avaliar o que é possível fazer, porque existem muitas fantasias em relação a isso. Muitas vezes a mulher acha que a amiga botou uma prótese de 400 ml e ela também pode botar uma prótese de 400. E isso
muitas vezes não é possível, né? Porque depende da avaliação, e muitas coisas têm que ser avaliadas aí. Primeiro, o biotipo da paciente, o tamanho do tórax, a elasticidade da pele, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se o paciente vai no consultório médico, faz uma avaliação e realmente vê a possibilidade de fazer uma cirurgia, ela é orientada e sob pedido dos exames pré-operatórios. Isso é feito uma avaliação, uma bateria de exames, tanto exame de sangue, ultrassonografia de mama, raio-x de tórax, eletrocardiograma com avaliação do cardiologista, para poder ver se o paciente tem a possibilidade de ser operado, se não tem nenhuma outra patologia. Isso também a gente avalia se o paciente tem uma comorbidade, se tem alguma doença alérgica, né, doenças como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo. E aí o paciente asma, muitas vezes o paciente asmático tem que ser preparado para fazer a cirurgia. E aí o paciente é preparado, né, é avaliado também o tipo de cirurgia que vai ser feita naquele paciente, o tamanho da prótese que vai ser usado, e aí depois o paciente faz a cirurgia, né, vai ser submetido no pós-operatório. Tem os cuidados também que o paciente tem que ter. Uso de sutiã pós-operatório, os cuidados no posicionamento do paciente. O paciente, se faz, por exemplo, uma mastopexia ou uma mamoplastia, muitas vezes ele não pode, durante muito tempo, dormir de bruço, levantar os braços acima do ombro. Ela tem que ter, durante 30 dias, um cuidado especial. Para poder não ter complicações, né? Então, tudo isso é orientado durante a consulta médica. E essa consulta médica, doutor, ela tem que ser feita de forma presencial ou ela pode ser feita de forma online? Olha, hoje em dia, com o advento da pandemia, a consulta online realmente mudou um pouco as características. Nós fazemos muitas consultas online, mas é claro que essa avaliação do paciente presencial também é fundamental. Você pode inicialmente fazer a consulta online, orientar o paciente, mas para você dar a palavra final, o importante é avaliar o paciente presencialmente. Perfeito. Porque até para você saber o grau de flacidez da língua do paciente, você tem que examinar o paciente. E essa paciente, ela precisaria de apenas uma única consulta para já fechar o perfil e o tratamento dela? Ou às vezes é necessário mais de uma consulta, né, para você ainda identificar qual seria o melhor procedimento para essa paciente? Olha, sem dúvida, a consulta em que o paciente vai ao consultório para conversar com o paciente presencialmente é fundamental, né? E aí você pode traçar o perfil e já determinar o que é feito com o paciente, né? Depois ali, uma próxima consulta, se ocorrer, seria mais para tirar algumas dúvidas do paciente. Mas aquela primeira consulta seria fundamental. Ali nós traçaríamos todo o perfil, tudo que seria necessário ao paciente. E é claro, muitas vezes o paciente sai do consultório ainda com um pouco de dúvida, aí sim, poderia ter uma segunda consulta para tirar as dúvidas, o paciente se sentir mais seguro e realmente fechar em relação à cirurgia, ele já sair para poder fazer a cirurgia. Poderia dizer então que a primeira consulta seria uma avaliação mais técnica, uma anamnese feita ao paciente. E a segunda, se houver necessidade, seria mais esclarecimento de dúvidas. Isso. E depois, é claro, as próximas consultas seriam para levar os exames, né? Para ver os exames pré-operatórios, para tirar alguma dúvida do paciente. Perfeito. Doutor, e quando a paciente ela toma a decisão, já orientada pelo profissional na hora da consulta, e decide fazer a cirurgia, né? Qual é o tempo médio desse tipo de procedimento? Tanto a mamoplastia como a mastopexia. Tempo de cirurgia. O tempo médio de uma cirurgia, de mamoplastia ou mastopexia, fica em torno de 3 a 4 horas. O paciente ele internaria no dia da cirurgia, geralmente pela manhã, e vamos supor que a cirurgia fosse feita na parte da manhã, ele internaria, 4 horas depois ela voltaria para o quarto e no dia seguinte ela tem alta. Perfeito, então ela fica internada um dia pelo menos, né? Para avaliação e tudo, para ver se o resultado teve alguma intercorrência, foi bem sucedido e normalmente sai no dia seguinte, né? Já tem uma alta hospitalar. Ok. Depois que ela faz a cirurgia, né? Qual seria o próximo passo? Ela tem que retornar ao consultório, ela precisa fazer alguma revisão, ela precisa fazer a retirada dos pontos. Como que funciona esse passo a passo? Olha, depois que ela faz a cirurgia, ela vai ter alta e vai para a sua residência, vai tomar os cuidados que nós orientamos no ato da alta hospitalar, e ela em casa, ela vai ficar um período e depois ela volta para o consultório para fazer os curativos e fazer a revisão.
Hoje em dia nós temos algumas técnicas diferenciadas, por exemplo, a colocação de cola cirúrgica, então isso aí prolonga um pouco o tempo que o paciente volta ao consultório. Mas em média, geralmente na semana seguinte o paciente voltaria para fazer uma revisão. Perfeito. E depois ela iria semanalmente, ou de 15 em 15 dias, até completar 30 dias. Perfeito. E até o resultado ficar satisfatório, tem obviamente algum tempo de observação e tudo mais, os cuidados que o paciente tem que fazer, né? E qual seria, nesse pós-operatório, as maiores, vamos dizer assim, indicações e cuidados que o paciente precisa ter? Não, o pós-operatório ele se divide em duas fases, o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio. O pós-operatório imediato seria esse período de 4 semanas em que a fase do paciente está em período de cicatrização e que o paciente tem que tomar um cuidado maior em relação à elevação dos braços, a não dormir de bruços, tomar os cuidados, né, não fazer esforço físico para poder ter uma boa cicatrização. Perfeito. Depois de 30 dias, entra na fase do pós-operatório tardio, em que o paciente pode voltar à sua vida normal, mas o que acontece? Se o paciente faz uma cirurgia de inclusão de prótese, uma mastopexia, o resultado final da cirurgia só vai aparecer nele depois de 4 a 6 meses. Então ele tem um período em que a mama ainda vai ficar emaciada e o paciente não vai ter o resultado final. Perfeito. Que vai realmente acontecer depois de 4 a 6 meses. Então muitas vezes o paciente, a mama ainda fica um pouco emaciada, o paciente sente a mama um pouco volumosa e depois de 4 a 6 meses aquilo regride, a prótese ela vai acomodar e o paciente vai ter o resultado final. Doutor Sérgio, então o que acontece? Existe aquela pretensão do paciente de ter um resultado rápido. Né? Muitas das vezes o paciente acha que ele fazendo a cirurgia, tirando os pontos lá no consultório médico, ele já pode seguir a vida normal. Ele já pode, por exemplo, pegar peso na academia, já pode pegar um avião, pegar um carro, uma estrada, pegar de repente uma exposição de luz solar, né? Dormir, tá? De qualquer maneira na cama, né? E na verdade não é bem assim, né? Tem que respeitar um período até o resultado de fato chegar ao resultado satisfatório, né? Então existe um lapso temporal, né? Até, né, a pessoa de fato seguir a vida normal, né? Então eu gostaria de perguntar se existe algum tipo de indicação para esse paciente. Olha, por favor, não faça isso, siga essa orientação, de modo que o senhor consiga ter um resultado mais satisfatório. Sem dúvida, o paciente é orientado a fazer o repouso inicial, um repouso relativo, não fazer esforço físico, não dormir de bruços, não pegar sol, não pode ir à praia. Depois de 30 dias, ele volta à sua vida normal, dirigir, mas mesmo assim a atividade física ainda não é liberada. Principalmente quando tem a mastopexia, né, que você tira excesso de pele, há uma tensão na cicatriz, então a gente tem que ter um cuidado maior. Ele vai sendo orientado, à medida que ele vem ao consultório fazer revisões, está liberando a sua vida gradativamente. E eu dar um exemplo assim, em relação a sol, são 6 meses sem pegação na cicatriz que pode haver um escurecimento da cicatriz. Perfeito. O paciente tem pele morena, então tem que evitar, né, a praia só depois de 30 dias, porque tem que estar cicatrizado, para não ter risco de contaminação. Então tem que tomar muito cuidado. É uma cirurgia realmente que tem que ter um laço temporal para poder o paciente não correr nenhum risco. Sim. Infelizmente, ela vai ter um período aí de recuperação para ter um bom resultado. Então, poderia dizer que essa cirurgia, o resultado da cirurgia é uma via de mão dupla, porque depende também da colaboração do paciente. Sim, sem dúvida. Inclusive, nós temos o termo de consentimento formado, o paciente assina, onde ele é orientado tudo que pode acontecer e os riscos que ele corre se ele não tomar os cuidados que estão aí no termo e que as orientações que nós damos ao paciente. E doutor, uma vez que o paciente fez a cirurgia, tá, passou o período do pós-operatório, o resultado ficou satisfatório, o paciente, se ele quiser fazer uma nova cirurgia, ele pode fazer? Sim, ele pode fazer depois de um período, né? Porque o ideal é esperar, pelo menos se for uma cirurgia na mesma região, esperar uns 6 meses para poder mexer na mama, porque senão você tem uma área ainda de muita fibrose, né? Aumento de vascularização, a menos que seja uma coisa de urgência, né? Se é uma complicação, uma coisa que necessite
intervir antes do tempo. Senão, tem que esperar o mínimo 6 meses. Mas se a cirurgia for em outra área do corpo, não tem problema. Não tem problema. Por exemplo, se for uma lipoaspiração... Vai fazer, você tem um período mínimo aí, pelo menos de 2 a 3 meses. Perfeito. E, doutor, hoje em dia se fala muito em próteses, né? Olha, eu quero fazer uma cirurgia e eu quero fazer um aumento, tá, dos meus seios, que eu estou insatisfeita. Eu preciso introduzir um tamanho de uma prótese compatível com o meu perfil. E como que traça esse perfil da paciente, né? Como fazer a paciente escolher o melhor perfil de prótese, né? Porque tem muitos no mercado. E aí o que acontece? Essa decisão, ela é uma decisão mais pessoal do paciente ou uma decisão de cunho técnico, onde o cirurgião ele é soberano? Olha, essa decisão realmente tem a participação do paciente, ele vai dizer o que ele gostaria em relação à cirurgia, mas a decisão final é uma decisão técnica. Depende muito do biotipo do paciente, depende do que realmente ele quer em relação ao nome dele. Por exemplo, uma prótese, existem vários perfis. Eu tenho um perfil alto, um perfil super alto, e tem um perfil anatômico. Se o paciente fala, doutor, eu não quero que a mama projete. Perfeito. Então você não vai usar um perfil alto ou super alto, você vai ter que usar um perfil anatômico para não ter projeção da mama. Perfeito. E não é o comum hoje. Hoje as mulheres gostam de projeção, de ter colo alto. Então hoje as próteses mais usadas são um perfil alto e perfil super alto. Eles dão mais colo e dão realmente mais beleza na mama. Eu acho que é o que as mulheres procuram. Sim. Agora, depende muito da avaliação. Por isso que a consulta médica é fundamental. Porque na consulta você vai avaliar o tipo de pele, se tem elasticidade ou não, o biotipo da paciente. E às vezes, e também as medidas do tórax da paciente. Sim. Né? Então, por exemplo, muitas vezes uma mulher alta, né, que tem um biotipo alto, ela quer uma prótese grande, mas a mama dela é pequena, não tem elasticidade na pele, eu não posso dar a ela o que ela quer. Perfeito. Então, às vezes, precisar de uma prótese menor. E aí vai ter que ser uma cirurgia, às vezes, secundária, para poder colocar a prótese até no tamanho que ela quer. Porque naquele momento, aquela pele dela não suporta. Entendi. Então, na verdade, não adianta a paciente escolher livremente sem um acompanhamento do profissional. Ou seja, embora ela ache que aquela quantidade de ml seria o ideal para ela, tá? O cirurgião às vezes discorda e traça o perfil mais adequado, tá? De acordo com o organismo dessa paciente. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, uma paciente, doutor, minha amiga operou, botou uma prótese 300 ml e ficou linda. E eu queria botar 300 ml também, às vezes para ela que 300 ml não dá. Perfeito. Às vezes fica pequeno, fica grande demais. Então depende do biotipo do paciente, do tipo de pele, do tamanho do tórax. Então você tem que avaliar tudo isso associado realmente à vontade dela, o que ela deseja. E em cima disso nós vamos dar o parecer técnico e vamos mostrar a ela o que realmente fica mais adequado para ela. Doutor, é verdade que as próteses atualmente elas têm, na verdade, uma validade muito maior do que no passado? O que tem acontecido de mudança aí no mercado? Sem dúvida, as próteses elas hoje duram muito mais, porque antigamente elas duravam em torno de 10 anos. Perfeito. Mas hoje, com a evolução da tecnologia, elas duram muito mais, em torno de 20 anos. Então, com isso, as próteses podem ficar muito mais tempo no paciente. Então, é uma cirurgia de longa duração e o paciente não precisa se preocupar ainda com a troca de prótese. Perfeito. Então, na verdade, hoje, né, devido essa prótese que foi implantada no passado, que tinha um prazo médio de 10 anos, tem muito paciente que retorna ao consultório para substituir a prótese. Sim. E colocar a prótese, né, com um prazo de validade maior. É muito comum isso acontecer, então, né? Muitas pacientes, até que eu já operei há muitos anos atrás, né? Hoje já voltaram, já trocaram, muitas estão trocando porque são próteses hoje mais modernas e talvez elas não troquem nunca mais, né? Porque pelo tempo, se o paciente já tem 50, 60 anos de idade, né? Daqui a 20 anos ela vai estar com uns 80 anos, provavelmente ela não vai mais se preocupar com isso. E doutor, no último pergunto também, é possível fazer uma cirurgia de mama sem precisar da introdução da prótese? Sem dúvida. A gente pode fazer tanto a mastoplastia redutora, inclusive hoje, né, a tendência é para os pacientes que têm tecido glandular, né, viável, não colocar prótese. É fantástico. Então, hoje está acontecendo muito até explante devido a algumas patologias que surgiram, chamada doença do silicone, que muitas pessoas, na insegurança, porque tem algumas patologias que alteram o sistema imunológico do paciente, e
na dúvida se isso tem relação com a prótese ou não, ainda não tem um estudo Sim. determinando isso, mas na dúvida, muitos médicos orientam o paciente tirar a prótese, esperar um ano e a ver se os sintomas vão reduzir. Perfeito. Então hoje é muito comum nós fazermos a mamoplastia sem uso de prótese. Fantástico. Voltando à época em que não se usava prótese por causa desses problemas que podem acontecer. Sim. E pode acontecer também uma rejeição da prótese, o próprio organismo rejeitar a prótese? Olha, isso normalmente não acontece. É uma pergunta interessante porque os pacientes têm muita dúvida em relação a isso. O que acontece? O silicone é uma molécula que é muito semelhante ao carbono. Sim. Ele só tem um átomo diferente do carbono. Então o que acontece? Nosso organismo não conhece o átomo, não reconhece o átomo, reconhece molécula. Então, geralmente, o silicone é biocompatível com o nosso corpo, que é feito à base de carbono. Perfeito. Então, o que acontece? As patologias não são por rejeição. Geralmente, o que acontece é contratura capsular, que é existe uma cápsula que se forma em volta da prótese, que é uma tentativa do organismo de isolar. O nosso organismo ele sempre produz essa cápsula em qualquer corpo estranho. E aí essa cápsula se espessa por um mecanismo imunológico e ela vai contraindo a prótese e vai deformando a mão. E muitas vezes causa dor e você tem que, em casos graves, reoperar o paciente. Então, na verdade, esse resultado adverso não é a própria rejeição, como todo mundo diz. Não, não é a rejeição. Isso aí é uma reação da cápsula da prótese. Da cápsula da prótese. Entendeu? Fantástico. E aí, geralmente, nós tiramos a cápsula, muitas vezes mudamos o plano. Se a prótese é subglandular ou submuscular, nós trocamos o plano e trocamos a prótese também. Doutor, então daria até para resolver a questão da cápsula sem precisar remover a prótese? Quando tem a contratura capsular? Isso. Não, mas tem que tirar a prótese. Geralmente o fator é a prótese, então Perfeito. a prótese tem que ser trocada. Entendi. Quando deu a contratura tem que retirar. Tanto que as empresas de prótese, elas têm um acordo, né, que se caso aconteça, o médico ele faz um laudo, emite para a empresa e ela doa uma prótese. Essa prótese é doada. Então a empresa ela se compromete com o próprio paciente. Isso. Ou seja, se precisar de repente trocar a prótese, dentro daquele prazo de validade, deve ser, né? Isso, E aí ele vai e coloca de forma gratuita para o paciente uma nova prótese. O paciente ele recebe uma nova prótese como doação. Fantástico. Aí nós fazemos a cirurgia, tiramos a cápsula e trocamos a prótese. Isso é bom que dá uma tranquilidade maior ao paciente, né? Uma segurança maior. Porque é uma doença que não tem assim especificamente o fator causal. Então a gente não sabe a causa específica. Então, na verdade, caso aconteça, é uma porcentagem pequena. E hoje nós fazemos a profilaxia disso. O paciente usa medicamentos para evitar a contratura durante um período de 3 meses. E depois, o paciente, caso aconteça, aí nós trocamos a prótese. E outra coisa também que é muito perguntado, né? A prótese, necessariamente, para ela ter um resultado satisfatório, ela precisa ser importada? Todas as próteses são importadas? Não, o silicone ele é importado. Perfeito. Né? Mas a prótese não, tem empresas nacionais que são excelentes, que fazem prótese também de boa qualidade. Então é um mito dizer que a prótese para ser boa, ela necessariamente tem que ser uma prótese importada. O problema é que muitas vezes, né, a gente sabe que o silicone, como vem da China, né? Então, muitas vezes, existe aquela dúvida se o silicone realmente é de boa qualidade, né, ou não. Mas, assim, as próteses importadas são excelentes. E as próteses nacionais também são muito boas. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, se bota a prótese francesa e teve um problema sério, a prótese PIP, né? Então, teve um problema. O silicone não era o silicone coercivo. Isso causou muitos problemas em muitos pacientes. Então, você tem próteses boas importadas e tem próteses boas nacionais. Ou seja, você tem várias opções hoje no mercado, né? Várias opções. Não precisa necessariamente ser uma prótese importada para que a cirurgia seja bem sucedida. Não necessariamente. E claro, existem também vários tipos de prótese. Hoje nós temos próteses de poliuretano, temos próteses texturizadas, microtexturizadas e as próteses não texturizadas. Então tem vários tipos de prótese. Aí vai depender da experiência do cirurgião, aquele se adequa melhor, aquele gosta mais de trabalhar. E o paciente também realmente o que ele quer em relação à consistência da mão. Sim, perfeito. E doutor, hoje em dia, né, de acordo com a evolução da técnica, essa introdução da prótese,
ela pode acontecer por vários locais, né? Ela pode ser inserida, por exemplo, por várias vias. E aí, qual seria mais adequado hoje, tá? A via aonde você tem um trabalho mais satisfatório? Olha, isso varia muito de cirurgião para cirurgião. Cada cirurgião tem uma forma de trabalhar e gosta mais de uma técnica ou de outra. Eu, particularmente, eu faço as 3 vias. Perfeito. A axilar, a areolar e a no sulco mamário. Mas a que eu gosto mais é a no sulco mamário. Primeiro que o sulco mamário já é uma linha que já existe ali marcada no próprio tecido do paciente. Então você vai fazer uma cicatriz numa área que já tem uma linha marcada ali. Então já vai disfarçar mais a cicatriz. E a incisão, o acesso que você tem para entrar a prótese, ele não vai incisar a glândula mamária. Então, por exemplo, quando você faz pela areola, você secciona a glândula mamária. A gente chama de bipartição. Te biparte a glândula e aí você altera também a lactação do paciente. Muitas vezes você altera a sensibilidade. Já no sulco mamário entra por trás, tanto subglandular ou submuscular, ela não tem contato, então não altera e você já tem uma prega ali, que é o sulco da mama, que já disfarça a mama. Em relação à via axilar, é uma via também interessante, mas o que acontece? Você tem um escolamento grande, então também a incidência de hematomas é muito maior. Tem que ter mais cuidado e o paciente tem mais cuidado com as operações. E isso também é identificado na hora da consulta, né? Sem dúvida, né? Avaliado com o paciente, a forma que ele gostaria e o que dá para fazer. Muitas vezes, por exemplo, a técnica nunca é melhor fazer de uma via do que na outra. Por exemplo, uma técnica submuscular, a melhor via é no sulco mamário. Perfeito. O acesso é muito mais fácil e o resultado é muito melhor para o paciente. Fantástico. Doutor, muitos perguntam também da paciente que tem interesse em ser mãe, né? Ela tem um sonho de ser mãe, né? Ou é a mãe da primeira viagem, ou é a segunda vez que ela é mãe, já está 2. E aí me perguntam, essas pessoas que têm esse planejamento familiar, qual o momento adequado para ela procurar uma cirurgia plástica? Olha, em relação, se o paciente tem uma vontade de ser mãe, e realmente aquilo é aquele momento, ela tem que aguardar pelo menos 1 ano após ter tido o neném, né, ter nascido criança, para poder fazer a cirurgia. Antes de 1 ano ela não deve operar. E se por acaso ela ainda não é mãe, ela tem que fazer a cirurgia. Se ela fizer a cirurgia antes, ela também tem que esperar 1 ano para poder engravidar. Tá? Perfeito. Por quê? Porque você sabe que depois da cirurgia, quando o paciente ela engravida, se ela engravidar muito próximo, ela vai ter alterações na cicatriz devido a próprios hormônios da gravidez. Então pode alargar a cicatriz, né? O edema da mama, isso pode ter problemas na própria cicatrização da mama e até na prótese mesmo. Alterar a consistência do tecido, espessar a cápsula do paciente. E já quando ela tem o neném, quando ela tem um filho antes e ela vai ter o neném, depois ela vai fazer a cirurgia, o ideal também é ela esperar, porque ela vai amamentar, então ela tem que esperar não ter mais leite para poder fazer a cirurgia. O ideal é esperar pelo menos 6 meses a 1 ano, que é o tempo que o neném precisa daquele leite para a imunidade dele ficar, né, ter mais proteção. E isso é explicado nessa consulta também, né? Sem dúvida. Ou seja, qual o momento que ela pretende engravidar. Porque pode dar realmente a interferência no resultado. Sem dúvida. É até importante para o paciente jovem, né, principalmente, nós pedimos o beta-HCG, que é o exame para ver se o paciente está grávido ou não. Muitas vezes a paciente quando está grávida não sabe. Né? E doutor, dá problema nesse uma pergunta que não quer calar. Existe tempo, existe um limite de idade para procurar uma cirurgia plástica? Ou isso é muito subjetivo? Olha, isso é subjetivo. Tem pacientes que têm uma certa idade, mas são saudáveis, né, e têm realmente a vontade de fazer a cirurgia plástica e realmente, se ela os exames pré-operatórios estão dentro da normalidade, né, e ela é saudável, não tem nenhuma contraindicação, ela pode fazer a cirurgia. Eu mesmo já operei paciente com 80 anos. Perfeito, fantástico. O resultado não conhecia essa informação. E aí, outra coisa importante também é a idade mínima, né? A idade mínima seria 15 anos. Né? 15 anos. Para poder operar, até a idade que a mama já está com a maturidade, né? Dentro do organismo, a parte fisiológica do paciente. E aí, com a autorização dos pais, ela pode operar.
Muitas vezes são meninas com a mama muito volumosa, que tem problema de coluna, que geralmente procura cirurgia nessa faixa. Mas com 15 anos, a idade dela, o corpo feminino, já está apto para uma cirurgia? Não é necessário esperar os 18 anos para plena formação? Quando a paciente tem a mama muito volumosa, existem meninas novas com mamas gigantes, é chamada gigantomastia. Perfeito. Que traz problemas de coluna e, nesses casos, o mínimo da idade seria 15 anos. Perfeito. Doutor, então, na verdade, a cirurgia de mama, ela não tem viés só estético, né? Ela tem um viés funcional também. Funcional também, sem dúvida, né? Muitas pacientes procuram problema de coluna por indicação do ortopedista. Fantástico. Ela sente muita dor na coluna e, quando faz a mama, muda completamente. Perfeito. E, doutor, hoje em dia, né, já que não existe esse limite de idade, né, hoje o acesso à cirurgia plástica, ele popularizou no país, né? Sem dúvida. E hoje está muito mais fácil você ter acesso, não só à informação, mas com acesso ao cirurgião, né? O que você pode fazer um paralelo aí, tá, do acesso à cirurgia do passado, o acesso à cirurgia plástica atualmente, né? O que mudou de lá para cá? Pelo menos aí 2 considerações importantes, né? Para essa pessoa que tem curiosidade de procurar um cirurgião plástico e de repente tem um receio, tem algum medo, né? Algum trauma, algum tipo de limitação, e na verdade não é nada disso. E eu queria que você... Eu comecei a fazer cirurgia plástica em 1990, né? Então, assim, eu acompanhei uma mudança, né, de toda essa evolução da área médica em relação à cirurgia plástica. Então, quando nós começamos a cirurgia plástica, as clínicas eram muito menos sofisticadas em relação à aparelhagem, né? Então, hoje você tem um aparato tecnológico muito melhor, os hospitais têm material de primeira qualidade, você tem hoje a estrutura muito melhor. Então você tem, por exemplo, monitores, monitor cardíaco, monitor cerebral, o anestesista consegue controlar a quantidade de anestésico que ele vai fazer para o paciente, então dando mais segurança, o paciente acordando de uma forma muito mais tranquila, sem aquele mal-estar típico da anestesia. Então, assim, uma coisa importante foi a segurança, né? Que realmente evoluiu muito, né, em relação à segurança cirúrgica, segurança anestésica. E outra coisa eu acho importante, como você falou, a popularização, o custo. A cirurgia plástica tornou uma coisa acessível às pessoas. Antes era uma cirurgia muito cara e só as pessoas realmente com poder aquisitivo muito alto podiam fazer cirurgia plástica. Hoje as pessoas da classe média têm acesso à cirurgia plástica e a quantidade de cirurgiões aumentou muito, né? Então todos que são membros da sociedade têm uma assessoria de cursos, de programação científica, então isso ajudando o cirurgião na evolução do seu aprendizado, dando realmente, vamos dizer assim, melhor qualidade da sua cirurgia. Perfeito, doutor. E o que você poderia, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, o que você poderia dizer para esse paciente que está nos assistindo agora, que tem curiosidade de fazer uma cirurgia plástica, que tem um sonho, na verdade, de fazer uma cirurgia plástica, né? Principalmente uma cirurgia plástica na mama, né? O que você gostaria de dizer para essa paciente que está nos ouvindo agora, está vendo essa entrevista, que gostaria de fazer essa cirurgia? Olha, a primeira coisa, né, procurar um cirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é um cirurgião mais adequado para fazer a cirurgia, e que ela também saiba que hoje nós trabalhamos com métodos muito mais sofisticados, as técnicas são técnicas muito mais modernas, com resultados excelentes. A cirurgia de mama evoluiu muito, hoje nós temos o sutiã interno na mastopexia, que dá mais firmeza à mama, as mamas ficam mais bonitas. A parte de anestésica, hoje nós temos, né, a tecnologia muito mais avançada, o paciente ele tem muito mais segurança, então o anestesista, a equipe cirúrgica está muito mais preparada para dar um acompanhamento ao paciente e o paciente realmente se sentir muito mais seguro. Aquele momento é o momento do paciente, então nós estamos ali o tempo todo te dando melhor, nós estamos ali tomando conta da sua vida, cuidando da sua cirurgia com todo carinho, e o paciente, ele, quando acordar, ele se sentir realmente protegido, se sentir seguro, que fez uma boa cirurgia e que vai ter um resultado muito bom e satisfatório. Fantástico, doutor. Eu estou impressionado, né, como que, na verdade, o senhor conseguiu ilustrar de forma tão simples, né,
uma coisa que parecia, né, para a sociedade uma coisa de alta complexidade, e não é. A medicina evoluiu tanto que hoje, né, é possível fazer uma cirurgia plástica de uma maneira muito simplificada, desde que você siga as orientações do profissional, desde que esse profissional oriente e acompanhe esse paciente do início ao fim. Você, paciente, que está à procura de um cirurgião plástico, está à procura de realizar o seu sonho, né, está à procura de fazer uma cirurgia de mama, tá? Hoje você pode encontrar esse procedimento de uma maneira muito mais simplificada. Esse procedimento não tem aquela complexidade como a sociedade, tá, às vezes imagina. Então, diante daqui do Dr. Sérgio, tá, que é especialista em cirurgia plástica, que é uma referência no Rio de Janeiro em cirurgia plástica, tá, você tem uma condição de fazer essa cirurgia, tá, um momento com segurança, um momento acolhedor, né, um profissional de gabarito que pode dar essa assistência a você, paciente, do início até o fim, né? E muito mais do que isso, ajudar você a realizar o seu sonho, né? Transformar esse teu desejo numa realidade, né? E acredito, tá, que com certeza você vendo essa entrevista, você vai verificar que hoje a cirurgia plástica, tá, é um procedimento muito mais acessível, muito mais simplificado, e que com bom acompanhamento, um bom pré-operatório, um bom pós-operatório, você pode chegar à realização desse teu sonho, desse teu resultado, tá? Por isso, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a entrevista aqui com o Dr. Sérgio, tá? Fantástica a entrevista, Dr. Sérgio. Foi uma aula que o senhor deu aqui de cirurgia plástica. Fico realmente lisonjeado, tá? Tenho certeza que agora, com essa oportunidade que você nos deu, tá, a cirurgia plástica vai ficar muito mais elucidada para a população, ok? Muito obrigado. Alessandro, eu muito que agradeço grato a você pela oportunidade de estar podendo falar e explicar sobre a cirurgia plástica, né, às pessoas que realmente têm interesse. E o prazer é todo meu. Muito obrigado, doutor Sérgio. Um grande abraço. Um grande abraço. Bandeirantes.